ensino da matemática mudou nos últimos anos, o que tem deixado alguns pais confusos. Nossas convidadas para falar sobre como aprender matemática nos dias de hoje são a educadora Cláudia Siqueira e a Audrey Pedotti, mãe do Davi, de 11 anos, e da Isabela, de 10. Cláudia, eu preciso confessar que quando eu tenho que ajudar minha filha com matemática, eu tenho dificuldade. O que mudou na forma de ensinar? Na verdade, eu acho que eu não sei nem se mudou na forma de ensinar, mas acho que hoje a nossa questão é que existem pesquisas e estudos nas universidades, sabendo que o jeito que a gente escolheu ensinar não está funcionando. Né? Então, você tem aquela coisa do cara que era o cabeção. Por que ele era? Porque ele era potente em matemática. E a gente precisa fazer com que todos saibam matemática em altos níveis. Então, por que matemática não pode ser uma situação democratizada? Eu acho que essa é a discussão que a escola precisa se fazer. Né? Eu acho que cursos de engenharia, você fala, ninguém passa em cálculo 1. Mas será que é o menino que não sabe, o jovem que não sabe? Ou a forma que escolhe trabalhar matemática que não tem essa situação dialogada? Talvez até porque cada pessoa tenha uma relação diferente com a matemática ou aprenda de um jeito diferente. Não sei, você que tem 2 filhos, você nota essa diferença? Se a gente está falando culturalmente, né? Em casa é exatamente o exemplo. O Davi tem mais habilidade para matemática e a Isabela menos. O que eu acho é que na nossa época era mais uma decoreba. Sim. Você decorava as equações e hoje existe todo um raciocínio, né? Uma forma deles pensarem, aprenderem, se apropriarem da matemática, é isso? É porque você diz o seguinte, matemática você sabe ou você não sabe. E tem uma discussão de gênero. A gente diz, mulher não é boa em matemática. Quem diz? Né? Então, você vê que a Poli tem campanha para poder ter meninas. A você faculdade de engenharia, isso, né? Então, a faculdade de engenharia, quando você tem um grupo de mulheres, elas fizeram até campanhas para isso. Então, o que acontece? A forma de aprender matemática dos homens é diferente de aprender matemática das mulheres. E esse é um ponto que tem que ser muito observado. E o que acontece com essas mulheres que também acham que não são potentes em matemáticas? Elas vão para cursos como pedagogia. Muitas vezes, eu estou generalizando. Só que ela vai formar novas mulheres, que também não vão se sentir potentes em matemática. E elas têm o mesmo potencial. O mesmo potencial, só que o homem vai lidar com a velocidade. Então, você normalmente fala assim, você correlaciona matemática e velocidade. Para a mulher, é matemática e profundidade. A gente tem prêmios de mulheres que são pesquisadoras de matemática, porque o nível de detalhe é diferente. Então, você precisa ter uma forma mais abrangente de fazer com que essa menina se sinta potente. Quer dizer, empoderar essa menina, que acho que está acontecendo um pouco com a sua filha, né? Porque às vezes as minhas filhas falam, eu não sou boa em matemática, e o meu filho, e elas falam, só o meu irmão que é bom em matemática. Acontece isso na minha casa. Então, precisa mostrar para as meninas que elas são sim capazes, mesmo às vezes tendo alguma dificuldade, pode superar essa dificuldade? Pode, e é interessante que é importante a gente trazer isso para dentro de casa. Porque se eu vou transpor isso para mim, para o meu marido, tem que estudar matemática. Estuda com o papai, filha? É verdade. Isso. Então, assim, aí nesse momento você fala assim, não, peraí, eu vou estudar com você. Porque em tal época eu estudava desse jeito. Então, assim, é muito importante a gente poder fazer esse ponderamento dentro de casa também. Sim, e a gente se conscientizar disso. Porque culturalmente a gente foi educada exatamente pro... E tem uma base, né? Hoje a gente tem pesquisas que mostram que meninas a partir de 8, 9 anos já não se acham potentes na área de matemática. Isso é muito cristalizado pelos seus interlocutores, seja na família ou seja na escola. Então, é como se fosse dom. Matemática não é dom, porque inteligência se desenvolve. E qual é a dica para os pais, quando os filhos têm essa dificuldade em matemática, o que os pais podem fazer? Porque muitas vezes os pais não conseguem, né, ensinar, ajudar. Eu acho que a primeira coisa a Audrey respondeu, né? Eu não sei matemática, chama seu pai. Mas por quê? Vamos nós duas sentarmos e olharmos isso. Hoje você tem muita coisa na internet para que as crianças possam trabalhar. E na escola, eu acho que a gente tem que fazer uma análise, assim, qual é a nota das meninas, porque a escola tem pouco trabalho de análise de dados. Então, é muito constatação. Esse sabe, esse não sabe. Como que eu lido com o desenvolvimento? E se debruçar
para mudar os dados. Quer dizer, tem um contexto social que faz com que Reforça. as meninas não se sintam capazes, Sim, é isso? e reforça. Tanto que a Carol Dweck, que é uma pesquisadora de Stanford, juntamente com a Jo Boaler, fizeram uma pesquisa. A Carol Dweck, uma psicóloga, e ela é uma matemática. Então, a Carol Dweck fez uma pesquisa o seguinte: existe um jeito, porque o cérebro e a questão da inteligência se desenvolve. Então, o que acontece? A escola dá mais status para quem sabe matemática. Mas se eu acredito que eu não sou boa em matemática, eu também acho que eu não sou boa em outras coisas. Então, essas duas pesquisadoras se unem e começam a estudar, principalmente gênero. E nós temos visto resultados muito positivos com mulheres na matemática. Olha que legal, a gente está vendo que matemática tem a ver até com autoestima. O Total. nosso papo continua Total. daqui a pouco. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta falando sobre matemática. A gente comentou que aprender matemática tem relação aí com a autoestima do aluno, mas a matemática tem relação também com o português, com outras matérias, porque a gente vê, se a criança não lê direito o problema, não sabe interpretar, acaba errando. Que é lógica. Na realidade, a gente acaba percebendo hoje, de 10 pessoas, 7 não desenvolveram os conceitos básicos de matemática para poder desenvolver, para se tornar cidadão. Então, para você poder ir ao banco, para você poder fazer uma feira, não sabem fazer situações básicas de matemática. E essa parte de interpretação também é lógica. Né? Então, a gente percebe que nós estamos ainda numa automatização dos processos de aprendizagem e com pouca situação da experiência desse processo de aprendizagem. Porque, no final, quem disse que sempre vai ser 2 mais 2 igual a 4? Eles têm formas de chegar em respostas para entender o porquê. Eles não são de uma geração do porquê? E a escola não ajuda a dar o porquê para essas crianças. E se não faz sentido, como eu me aproprio de algo que não faz sentido? E o que você disse, matemática desenvolve muita situação de status. Cristaliza. Então, esse é bom e esse é ruim. E a gente tem que acreditar que toda criança é capaz de aprender em altos níveis. Seja matemática, história, geografia, enfim. Só que a matemática, quando ele começa a acreditar, ele começa a fazer essa alteração para as outras áreas do conhecimento. Que eu acho que é o que você sentiu com a sua pequena, né? Onde ela começa a discutir com o irmão. Eu também sei matemática. Inclusive, Audrey, seus filhos têm 10 e 11 anos, né? Quando eles começaram a aprender matemática, né? Na hora que a criança está sendo alfabetizada, quando eram menorzinhos, você notou que tinha alguma dificuldade? Não sei se eles já estavam aprendendo com esse outro método, era um método mais difícil, porque a gente ouve falar, e depois queria até que você explicasse, material dourado, né? Algumas situações que são usadas para as crianças que têm mais dificuldade. Eu acho que não só para as que têm mais dificuldade, eu acho que o que está se apresentando hoje, e o que eu vivi com eles, é que não existe só uma forma de aprender. E muitas vezes eles são colocados, o problema é colocado, a situação é colocada para eles, para que eles achem a solução. Não necessariamente porque a solução já foi previamente passada. Então, não é uma reprodução, não é uma lista de exercícios. E o que eu percebo também é que a matemática... isso é uma demanda que vem do colégio para casa, é que ela pode estar em qualquer lugar, numa receita de bolo, por exemplo. A minha filha adora cozinhar. Então, a gente usa a matemática nas quantidades, nas proporções. É o princípio do método Paulo Freire, né? Esse de você utilizar o dia a dia. Porque aí fica mais interessante para eles, né? Porque senão fica aquela coisa, para que eu vou aprender? Isso. Por que eu tenho que estudar matemática se eu não vou utilizar no meu dia a dia? Vai sim, você utiliza para muita coisa, né? Quando você fala que a matemática pode ser divertida, ela pode ser visual, ela pode ser mais dinâmica, você diz que é algo palpável, visível, que vai ter o interesse dessa criança. Pergunta que momento que eles gostam mais da escola. É recreio. A gente quer que os meninos falem, eu gosto da aula de matemática, que é o que acontece. Né? Agora, por exemplo, quando a criança está sendo alfabetizada, já dá para identificar ali, puxa, essa criança precisa aprender de outro jeito? Até explica para a gente isso do material dourado, que algumas
escolas utilizam? Acho que a maioria das escolas usam também, porque você vai trazer o seguinte, ele está no pensamento concreto. Então, quando você apresenta essa matemática com materiais, ela começa a entender. Nós éramos da época do Vai 1, lembra? Não existe o Vai 1. Você está falando de unidade, dezena, milhar. E nunca ninguém explicou isso pra gente. É um zero para cá, um zero para lá. Esse material são pecinhas, Isso, né? você tem um bloco que é quadrado, que aqui você tem uma placa de 100, depois você tem um separado que é a unidade, a dezena, que vai ter bloquinhos. E eles começam a fazer adições ou subtrações com o material. Então, é um material de apoio, mas que é muito gera interessante, entendimento da criança. Porque você consegue visualizar, não Isso, fica só aquela coisa de você tem que seguir uma regra. Porque você alguns têm essa visualiza facilidade para... Não precisam do material, outros vão precisar dessa coisa mais concreta, né? O ideal é que todos eles passem por essa situação da matemática visual. Porque, de novo, a situação árida. Eu pego lá, famosa lista de exercício. Sistematização de algo que eu não me apropriei. Então, toda vez que você tem materiais de apoio e uma matemática dialogada, porque quando eu tenho bons projetos de questionamento para os meninos, eu começo a discutir. Todo mundo para e fica lá, né? Fazendo aquele problema, pensando, depois indo lá apresentar e ele fala, mas como você chegou nessa solução? Ah, eu pensei. E não é linear, porque ele pode usar uma estrutura, um conceito matemático, que a gente vai falar, né, de conversas matemáticas, e a professora fala, mas não está na idade. Lembra a escola que vai brecando? Não tem que brecar a criança. Nós temos que puxar essa criança. E olha que bom, né, que hoje existem outras formas de ensinar matemática para não ficar aquela coisa, ai, como a matemática é chata, ai, a matemática é difícil, Não né? é. E será que as mães ainda têm salvação? A gente que não sabe, a gente pode ainda aprender. Estou aprendendo bastante com eles, eu te confesso. Não, a gente acabou de lançar um site que foi elaborado pela Jo Boaler com a sua equipe na Universidade de Stanford, que chama eCubed. Ela fez uma aula aberta na primeira meia hora, ela teve 40 mil inscritos entre famílias e professores. Gente, 40 mil num site de matemática. A gente não está falando que é de moda, não está falando que é de uma outra situação, talvez que as pessoas tenham maior interesse. Então, assim, está crescendo esse incômodo sobre a não compreensão, que a gente está vivendo em outros tempos. Sim, verdade, que bom, ótimo. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Imagina, Eu quero agradecer as suas orientações, Cláudia. Imagina. A Cláudia que trouxe esse livro, ó, indicou esse livro para a gente. Fala um pouquinho. Esse é o livro que a gente acabou de trazer, são 30 anos de pesquisas, né? Agora lá da Jo Boaler. Mentalidades Matemáticas. E tem um outro que é Mentalidades Matemáticas em Sala de Aula, que ajuda também o professor a pensar em propostas mais desafiadoras e compreender essa questão da plasticidade cerebral e dessa mentalidade. E eu acho que eu convido todos, né, tanto famílias como professores, a olhar esse material, porque ele está traduzido, tem vários artigos, tem muita proposta. Eu acho que isso apoia no desenvolvimento da criança. E você quer deixar algum endereço? Eu posso deixar do Siddhartha, né, www.siddhartha.org.br. Lá você vai cair no eCubed e você vai poder ter acesso a todas as coisas e as pesquisas que nós fazemos na área de educação. Tá legal, muito obrigada. Imagina, obrigada a E vocês. Audrey, muito obrigada pela presença. O prazer foi meu. Quer deixar alguma rede social? Acho que o Instagram acaba sendo mais fácil para todo mundo, que é o @organizadaria, que é uma página que fala sobre organização para crianças. Ah, legal, muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Que deve ajudar na matemática também. Com certeza. A gente fica por aqui e até o próximo Momento Papo de Mãe. Até lá, tchau!